O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. Boa noite, telespectadores e internautas da TV Nova Nordeste. O meu convidado de hoje é Marcos Vilander, médico clínico do Real Hospital Português e presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, que conversa conosco sobre a importância do clínico médico na assistência integral. O programa Ana Cláudia Torp Entrevista está começando agora. Boa noite, doutor Marcos. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Doutor, no passado, o clínico era o médico que comandava e atuava na família inteira, né? Era o antigo médico de família, né? E hoje, qual é o papel desse clínico médico? Então, Ana, com o desenvolvimento das especialidades, né, houve uma segregação do cuidado. Então, as pessoas costumavam procurar gastroenterologistas, endocrinologistas, cardiologistas, conforme a sua necessidade. E a figura do clínico, ao longo do século, ele foi diminuindo de tamanho. Mas a gente foi percebendo que um dos médicos mais eficazes, aquele de porta de entrada, ainda é o clínico. Ele é capaz de atender o adulto do início da sua vida, dos 18 anos, até o envelhecer e o fechar das portas da vida. E não só do indivíduo, mas também de toda a sua família, passando pela prevenção, pelos diagnósticos e pelo tratamento das principais doenças, tanto ambulatorial, quanto em doentes internados em hospitais, ou mesmo em pacientes internados em terapia intensiva. Então, a gente tem resgatado essa figura do clínico pela importância que ele tem no diagnóstico de várias doenças, e inclusive no encaminhamento correto para determinados especialistas. É o médico completo, né? Que vai ter total domínio da vida daquele paciente, né, doutor? E isso tem uma visão integral de todos os órgãos e sistemas. Então, ao invés de a gente ver o pulmão, o coração, o intestino, o cérebro, nós vemos a pessoa com o problema no cérebro, no intestino, no coração, nas glândulas endócrinas. E aí, com isso, nós conseguimos fazer um cuidado mais amplo, diminuir os riscos de um atendimento, de uma prescrição, e, quando necessário, encaminhar para um determinado especialista. Então, a gente tem essa visão global, cuidadosa, integrativa de todo paciente. Doutor, qual é o papel do clínico na assistência à saúde? Então, Ana, nós somos, talvez, os clínicos, os médicos clínicos, sejam os profissionais mais eficazes em qualquer sistema de saúde. Porque nós podemos atender pacientes desde o consultório, no manejo da hipertensão, do diabetes, da obesidade, das dores, Alergias, né, doutor? alergias, indicação de vacinas, prevenção de cânceres, quais são os melhores exames com menores custos e efeitos colaterais para aquele determinado paciente em todos os cenários. Então, imagine você ter um problema de saúde e procurar um hospital, e ao invés de você receber um médico desconhecido, você vai receber o seu clínico que você já conhece do consultório, que já conhece você, sua história pessoal, sua história familiar. Então, nós conseguimos ter essa visão transversal ao longo do cuidado. E, com isso, a gente consegue oferecer o melhor tipo de assistência para os nossos pacientes. E isso passa por várias faixas etárias. Então, nós conhecemos sobre o envelhecer, sobre as mudanças do corpo, sobre as mudanças psicossociais. Então, o adulto jovem que está acabando de entrar na universidade tem uma determinada demanda, o profissional que tem uma vida profissional ativa tem uma outra demanda de saúde, psicológica, social, e o idoso que também está parando de trabalhar ou reduzindo sua carga de trabalho, aumentando o número de doenças em função do envelhecimento, também tem uma nova demanda. Então, você conseguindo ter essa avaliação ampla
do início ao fim, você consegue prestar uma assistência adequada, com baixo risco, com baixos efeitos colaterais, que é uma coisa interessante, viu, Ana? Tudo tem efeito colateral. Medicações têm efeitos colaterais e até o médico tem efeitos colaterais. A gente tem que saber quando a gente deve se prescrever e quando a gente deve se desprescrever. Quando a gente deve ser agressivo no tratamento, quando a gente deve ser Sim. mais brando no tratamento. E aí, conhecer a pessoa faz a gente tomar sempre a melhor decisão para aquele indivíduo pessoal. Perfeito, doutor Marcos. Outra coisa muito importante é quando nós vamos a um hospital, nas emergências, geralmente quem nos recebe na entrada é um clínico médico, né? Sem dúvida, a primeira avaliação na urgência normalmente é feita por um médico clínico, porque ele consegue identificar qual é a raiz do problema. E a partir do sintoma que você leva à urgência, que lhe levou à urgência, é importante se fazer um diagnóstico que levou àquele sintoma. Então, ter uma dor de cabeça, isso pode ser, o problema pode ser na cabeça, o problema pode ser uma infecção à distância, o problema pode ser muscular. Então, ter uma pessoa que possa investigar a fundo esse sintoma é muito importante. E os clínicos hoje Entendi. estão com vários cenários, da urgência à terapia intensiva. Como se fala muito nas especialidades, a figura do clínico ficou meio que passando desapercebida, mas as pessoas não têm ideia da importância deste profissional, inclusive durante o pico da Covid, não é isso, doutor? Como é que funcionava? Sem nenhuma dúvida, Ana. Se ouviu muito falar sobre o papel dos pneumologistas, dos infectologistas, dos intensivistas no cuidado dos pacientes com Covid. Mas se você for analisar numericamente a quantidade de profissionais que estavam trabalhando na pandemia, sem nenhuma dúvida, os médicos clínicos foram aqueles que mais ralaram durante essa pandemia, que se dedicaram o seu tempo, a sua própria segurança no manejo da doença. E lembrar que não existia especialista em Covid, né? É Covid foi uma doença verdade. nova. Então, para todos, seja ele pneumo, seja ele infecto, seja ele intensivista, seja ele clínico, era uma doença nova, né? E o clínico é esse especialista em estudar. Não sabe o que tem, a gente tem que sentar, voltar, resgatar os livros, a literatura, os artigos científicos para descobrir o melhor caminho. Então, quero deixar, inclusive, o meu salve aqui a todos os clínicos de Pernambuco e do Brasil que se dedicaram e colocaram o seu tempo, a sua vida, a sua dedicação no enfrentamento dessa pandemia, que foram tão importantes, tanto no sistema público de saúde quanto no sistema privado de saúde. Sem dúvida, doutor Marcos. Doutor Marcos, em seu consultório você recebe muitas pessoas com sequelas do Covid. E quais são essas principais sequelas? É muito comum, viu, Ana? Graças a Deus, cada vez menos. Como a gente está vivendo um tempo de arrefecimento da pandemia, não de fim ainda, mas de Sim, arrefecimento, a gente tem visto menos pacientes. Mas lá no princípio, quando a gente tinha aquele volume enorme de pessoas com Covid, a gente viu bastante, sobretudo no pós-alta, aqueles que sobreviveram à Covid, seja ele com Covid leve ou Covid grave, mas sobretudo os pacientes que tiveram Covid grave, as sequelas pós-Covid, né? E os sintomas mais comuns foram alteração do nível de consciência. As pessoas não conseguiam se concentrar bem. Ele sabia o que queria dizer, mas não conseguia dizer com a propriedade que dizia antes. Fadiga foi um sintoma muito presente. Naquela vontade de estar na cama, aquela fraqueza, aquela indisposição, foi um dos sintomas mais prevalentes, além do cansaço, do coração acelerado e da tosse persistente. Foram sintomas que duraram e duram ainda para muitos pacientes que tiveram Covid. Graças a Deus, todos eles são manejáveis. Então, com um bom acompanhamento clínico, com um acompanhamento transversal de reabilitação pós, é possível se manejar todos esses sintomas. ainda bem, né, doutor? Doutor, e na terapia intensiva? Você comentou aí acima, né, que o profissional está presente, o clínico está presente. Mas qual é a atuação nesse setor? Então, Ana, imagina o que aconteceu na pandemia, né? A gente, do dia para a noite, teve que abrir milhares de leitos de terapia intensiva para poder dar conta da alta demanda para esse setor, né? Por conta da forma grave do Covid. Quem é o profissional numericamente mais disponível para trabalhar nesses setores? Sem dúvida nenhuma, foram os clínicos. Então, não apenas os clínicos, naturalmente, né? Então, nós tivemos cirurgiões, colegas intensivistas e outros especialistas que tiveram nesses setores, mas os clínicos, sem dúvida nenhuma, foi que arregaçaram as mangas e foram para esses setores.
A terapia intensiva hoje é uma especialidade, e graças a Deus que é assim, porque o conhecimento ele avança de uma forma que o papel do especialista torna-se fundamental, sobretudo para esses momentos tão sérios. Mas muitas vezes um olhar investigativo de qual é o verdadeiro problema, mesmo naqueles doentes críticos, gravíssimos, aqueles que estão na UTI, se faz importante a presença do clínico. E mais do que tudo isso, mais do que investigar, é você conhecer quais eram os problemas anteriores. Então, quais eram as medicações que os pacientes tomavam antes, por que eles tomavam essas medicações, baseado na história familiar, por que aquele paciente está sofrendo aquele problema grave. Então, o especialista da terapia intensiva, ele muitas vezes ele está selado naquele setor fechado que é a unidade de terapia intensiva. Se você tem um clínico que ele conhece antes e que vai lhe acompanhar também na terapia intensiva, você consegue dar um olhar ampliado, um cuidado mais personalizado, mesmo para Uhum. o paciente grave. Então, a presença do clínico também é fundamental nas enfermarias, né, doutor? Sem dúvida, não apenas na UTI, não apenas na emergência, mas na enfermaria talvez seja o carro-chefe do papel do clínico, né? Porque o paciente que interna não está na UTI e também não pôde ir para casa, mas ele precisava de um olhar mais intensivo, mais contínuo, e ele precisou passar alguns dias dentro do hospital. O clínico hoje cumpre esse papel, como a gente chama de hospitalista, seria uma subespecialidade do clínico, é o clínico que vê o doente no hospital. E o clínico, sem dúvida, imagine uma pessoa diabética, com problema no coração, com vasculopatia e que faz uma infecção respiratória. Veja, ele não tem só pneumonia, ele tem pneumonia e uma série de outros problemas que precisa ser abordado de maneira global, integral. E sem dúvida que melhor integra o conhecimento na complexidade do doente internado é o médico clínico ou o médico internista. Fantástico, doutor. Doutor Marcos, nós vamos fazer um breve intervalinho, mas a gente volta já já e você não sai daí. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, Dr. Marcos Vilander, clínico do Real Hospital Português e presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica. Doutor, vamos continuar falando do papel do clínico médico. Os pacientes de longa permanência também precisam de cuidados de um clínico. Sem dúvida, Ana. O clínico ele perpassa todos os setores de cuidar da saúde, né? Então, vários profissionais, sobretudo no cuidado de internamento prolongado, é necessário o olhar da reabilitação, né? A musculatura que precisa ser fortalecida, a respiração que precisa ser reconstruída, o psicológico, que muitas vezes, depois de muito tempo no hospital, você tem um esgotamento psíquico, né? Então, Verdade. você precisa dessa avaliação ampla para que você possa dar uma assistência adequada. O clínico não pode fazer esse trabalho sozinho, certamente. Mas, sem dúvida nenhuma, ele pode ser o capitão do barco. Então, imagine que na jornada do doente de longa permanência, você tem o barco e para onde ele está caminhando. E dentro do barco, a gente tem várias pessoas que vão trabalhar juntas. E para isso a gente precisa do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, muitas vezes de outros colegas especialistas como pneumologista, infecto, reumato, outros fisiatra, seria o médico clínico, especialista em reabilitação, mas o capitão, Doutor, para saber para onde o uma barco pergunta. vai. Desculpe interromper, mas assim, nessa visão que você está me mostrando, eu enxergo o clínico como um maestro,
porque tudo parte dele. Não é assim que funciona? Sem dúvida nenhuma. Imagine numa banda, numa grande orquestra, quem diz a hora da bateria tocar, ou do saxofone, ou do teclado, ou do violão, ou da guitarra, você precisa de um maestro para fazer essa coordenação. Porque você tem que conhecer toda a sinfonia. Então, enquanto o baterista conhece da bateria, o maestro conhece de toda a sinfonia. Então, o clínico, esse é o grande maestro que conhece a sinfonia, sabe como ela começa, sabe como ela deve terminar, não pode trabalhar sozinho, naturalmente, mas é ele que vai fazer essa grande coordenação, seja no barco andando, seja na orquestra tocando. Se for no caso de uma cirurgia também, há essa necessidade, né, doutor? Sem nenhuma dúvida, Ana, porque se você tem os pacientes que fazem cirurgia, normalmente ele não tem só cirurgia. Poucos são aqueles casos do homem ou mulher jovem com apendicite. Normalmente é o homem idoso, a mulher idosa com câncer de intestino. Então, ela tem pressão alta, ela tem diabetes, ela tem depressão, ela tem artrite reumatoide, ela tem lúpus eritematoso sistêmico, vai precisar tirar o intestino. Então, as doenças de base, elas podem ser manifestadas durante o episódio cirúrgico. Então, você tem uma avaliação pré-operatória desse doente, intraoperatório, pós-operatório, pelo clínico que conhece essa doente, pode, sem dúvida, e vai melhorar o prognóstico desses pacientes cirúrgicos. Aí, no caso desses pacientes que têm diabetes, hipertensão, qual é a importância de passar pelo clínico? Então, Ana, todo doente, sobretudo aquele que vai fazer cirurgia, mas todo doente, em geral, ele precisa estar bem organizado, né? Você não pode submeter um paciente a uma cirurgia com diabetes descompensado, por exemplo. Tanto no pré quanto no pós. Tanto no pré quanto no pós, sem nenhuma dúvida. Você tem que deixar o doente com as melhores condições que o organismo dele tem para que ele possa enfrentar uma situação de estresse como uma cirurgia. E, ao mesmo tempo, muitas vezes você vai fazer uma cirurgia, você tem que suspender as medicações orais. Mas ele tem diabetes, ele usava medicações orais. Você tem que fazer o manejo dessa situação, suspender as medicações orais, modificar para medicações parenterais subcutâneas ou intravenosas ou intramusculares para você poder segurar a doença num nível que não vá piorar o desfecho ou o prognóstico daquele paciente. E quem faz isso, sem nenhuma dúvida, é o médico que tem essa visão integral. Doutor, muitas vezes na rede pública, o clínico é o profissional que acompanha a comunidade, né? Com diversas dores e relatos, conhecimento integral dessa assistência. Isso facilita esse cuidado? Sem dúvida, Ana. Olha, você veja que coisa interessante e importante, né? Um dos papéis do sistema de saúde é você prover a melhor assistência com o menor custo. Porque nós temos tantas pessoas para atender no sistema de saúde, por exemplo, público, no nosso SUS, que a gente precisa que a gente ofereça a melhor assistência por um custo que seja aceitável e que todos possam pagar. E o médico que é escolhido para tocar esse serviço nos ambulatórios e nas enfermarias, dentro do hospital, sem dúvida são os clínicos. Então, nos grandes hospitais da rede pública hoje, nós temos grandes enfermarias de clínica médica, com vários clínicos especialistas nessa área da clínica, da medicina interna, para conduzir esse perfil do paciente. E isso é fundamental para que o sistema também se torne sustentável. Doutor, no caso dos pacientes com doenças autoimunes, né, como lúpus, qual é a necessidade do clínico nesse caso? Mas não responde agora, não. A gente vai fazer um breve intervalinho, mas volta já já com o Dr. Marcos Vilander. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança.
O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, o Dr. Marcos Vilander. Dr. Marcos, antes do intervalo, eu lhe fiz uma pergunta. Eu lhe perguntei sobre os casos com pacientes com doenças autoimunes, como lúpus, como é que procede a figura do clínico? Como é que procede, doutor? Então, nós enxergamos o clínico como uma figura muito importante no manejo das doenças autoimunes, né? As doenças autoimunes, elas podem ser sistêmicas ou órgão-específicas, né? Então, as órgão-específicas são aquelas que acometem a pele, como psoríase, que acometem as articulações, como artrite reumatoide, o que acomete o trato gastrointestinal, como doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, ou elas podem ser sistêmicas e apesar de acometerem determinado órgão específico, terem consequências sistêmicas. Por exemplo, os pacientes que desenvolvem doença, que têm doença autoimune, eles têm um risco cardiovascular aumentado. O que é que isso quer dizer? Eles são tão inflamados, eles estão sempre com dores, com elevação dos parâmetros inflamatórios, que isso aumenta o processo de aterosclerose, que é gordura do sangue, e que leva ao risco de doença cardiovascular, como infarto, AVC, doença renal. E olha, você pode ter um médico, imagina um paciente, e muitas vezes esses pacientes eles têm mais de um problema. É articular, com gastrointestinal, com manifestação sistêmica, pulmonar. Então, quando a doença ela é sistêmica, com vários acometimento de vários órgãos e com risco cardiovascular aumentado, é importante que você tenha um clínico para fazer o manejo, não é, a coordenação de todas essas manifestações. E os clínicos, sobretudo aqueles, os clínicos, eles são bem preparados, eles estão bem preparados para manejar esses doentes, para prescrever imunossupressores, para avaliar seus efeitos colaterais, em conjunto também com os especialistas como reumatos, gastros, dermatologistas, imunologistas, alergistas e etc. Então, toda doença que ela tem uma manifestação sistêmica, de vários, mais de um órgão, sobretudo, a presença do clínico pode contribuir e somar, tanto para evitar novos danos, quanto para prevenir lesões de determinados órgãos. Doutor, recentemente foi fundada, né, a Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, da qual você está como presidente. Qual a importância dessa instituição para Pernambuco? Então, Ana, primeiro eu tenho um orgulho muito grande de estar como primeiro presidente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, mas isso não é um fardo que carrego sozinho. Então, apesar de estar na presidência, nós temos uma equipe maravilhosa de colegas e amigos que estão na diretoria, mas outros também que, apesar de não estarem na diretoria, estão sempre arregaçando as mangas e trabalhando junto conosco. Tudo isso que a gente discutiu aqui, muitas pessoas ainda não conhecem, Ana. Então, eles não compreendem por falta de conhecimento, por falta de divulgação, muitas vezes por erro nosso mesmo, da especialidade, está divulgando e tornando público isso que estamos fazendo hoje aqui com você, sobre a importância de se ter um clínico do início da vida adulta até o fim. Então, a Sociedade Pernambucana de Clínica Médica ela vem para enaltecer e trazer de volta para a sociedade a importância, como nós clínicos podemos contribuir para o desenvolvimento da saúde das pessoas que vivem em Pernambuco e no Brasil. Essa, sem dúvida, é a nossa bandeira mais importante. Dr. Marcos Vilander, as pessoas que estão nos assistindo em casa e querem entrar em contato com você ou tirar alguma dúvida, ou enfim, como é que pode encontrá-lo? Olha, né, eu trabalho hoje no Hospital Português, na clínica chamada Real Imuno e na Real Clínica Médica. Então, se você quer procurar a mim ou algum clínico, você pode entrar em contato por meio do telefone 3416-1637 ou 3416-1090. Você vai encontrar a mim ou qualquer um dos nossos colegas clínicos que trabalham hoje aqui conosco. Doutor Marcos Vilander, muito grata pela entrevista, parabéns pelo trabalho, parabéns pela sociedade que foi criada, muito importante para todos nós aqui e no país também.
Muito obrigada. Obrigado você, Ana, pelo espaço e pela companhia de agora. É isso aí. E você que está nos acompanhando já sabe, ficamos por aqui hoje, mas sábado que vem você tem um encontro marcado comigo aqui na TV Nova Nordeste. Até lá!